Boa tarde a todos. Vamos então à nossa palestra da sessão de saúde, sexta-feira, na Casa Fabiano, sintonizados com nossos irmãos espirituais. Façamos a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Temos falado sobre a prece recentemente, uma sequência aí, e depois falamos sobre as sensações dos espíritos, e sobre a prece aos mortos, Chegamos a comentar, sobre as dificuldades, daqueles que interrompem a sua vida através do suicídio. Mas é um assunto delicado, um assunto longo. Inclusive nós estamos numa época de muitos suicídios, Já tinha sido previsto, inclusive, na literatura espírita, que isso aconteceria. A gente pode ver em obras póstumas isso é deixado bem claro. E eu gostaria então de trazer para reflexão esse assunto hoje. E no livro de Allan Kardec, Céu e Inferno, temos no capítulo 5, dedicado especialmente a essa questão dos suicidas. E Kardec diz, em via de regra, o homem não tem o direito de dispor da vida. A vida lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra. E isso é uma razão bastante, para que ele não abrevie a sua vida voluntariamente, sob pretexto algum. Mas o homem tem seu livre-arbítrio, e Deus, a espiritualidade maior, não vai impedir que o suicídio seja cometido, se assim o homem o decidir. Vai haver todo o acompanhamento, todas as intuições e inspirações para que isso não ocorra. Mas a decisão é do homem. E ele vai se sujeitar às consequências desse ato, O suicídio mais severamente punido é resultante do desespero, do descontentamento, que visa o homem se livrar das provas e expiações. Furtar-se às provas e às expiações é recuar ante a tarefa aceita e às vezes ante a missão que se deverá cumprir. Então, na espiritualidade nós nos dispomos a certas provas, nós nos comprometemos com algumas expiações para corrigir nossas faltas passadas, e muitas vezes nós assumimos missões, e a missão, ela não é só para o nosso benefício, ela muitas vezes é para o benefício de muitas pessoas, Então, se a pessoa abrevia a sua vida e não cumpre a sua missão, ela não só está se prejudicando, como prejudicando muitos outros que se beneficiariam, Então é muito séria a consequência. É uma ação que denota falta de fé, gente? Incredulidade na nossa eternidade. E permite, se houvesse essa credulidade, ela nos dá serenidade, Essa crença, essa fé, na verdade, em Deus, e na nossa vida eterna, que permite que a gente tenha mais serenidade perante as dificuldades da nossa vida, porque a gente sabe que tudo passa, E a gente não valoriza tanto os problemas, porque eles são muito pequenos comparado com a nossa eternidade, Mas quem não tem fé e não acredita em nada disso, fica difícil, O suicídio não consiste somente num ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais, diz Kardec, Então não é só aquela interrupção da vida voluntária,
são as atitudes que às vezes a gente, nossos atos, nossas ações que prejudicam a nossa saúde e são voluntárias. Então você come demais, você come de menos, você come mal, né? Você consome drogas, você consome álcool, você tem uma vida difícil, promíscua, né? São decisões, são caminhos que as pessoas procuram, né? E tudo isso envereda na destruição da nossa saúde, né? E isso é considerado um suicídio indireto, né? Como se diz, certo? E André Luiz é um bom exemplo disso, né? Em Nosso Lar, ele conta como ele sofreu, né, nas regiões umbralinas em que ele era perseguido e chamado de suicida, né? E ele continuou teimando que não era suicida, mesmo quando ele já estava em tratamento no Nosso Lar, até que ele consegue compreender. Então tem um trecho em que o espírito Clarencio, ele vai fazer um exame no André Luiz, né? Então ele diz, né? Ele examina o corpo, né, do André Luiz e diz: vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, foram causados por algumas leviandades do meu estimado irmão, no campo da sífilis. Porque ele tinha uma vida promíscua, né? Ele tinha relacionamentos fora do casamento, frequentava casa de mulheres, né? Todo o aparelho gástrico foi destruído, continuou descrevendo Clarencio. Destruído à custa de excessos de alimentação e de bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. É aquela coisa, a gente acha que é só uma bebidinha aqui, né? Uma atitude ali, mas no decorrer de uma vida inteira, né, isso acaba com a sua saúde. E foi exatamente o que aconteceu com André Luiz. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Foi a conclusão de Clarencio. Ele era um suicida, sim, suicida indireto. Não teve a intenção, mas os atos que ele tomou o levaram a isso. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Eu já queria exemplificar para vocês uma situação, um depoimento suicida, né? Trata-se de uma mulher que vem expor, né, sua situação para o grupo de médiuns que trabalhava com o Chico Xavier, né? A médium que faz a psicografia é Maria Teresa de Barros. E essa mulher então fala, né? A minha vida aqui, depois de tão prolongados e profundos padecimentos, eu considero como uma verdadeira bênção divina. Todavia, por causa de minha grande perturbação, nada posso dizer de novo, a não ser a dura experiência que adquiri à custa de muitas lágrimas. Fui mulher e muito orgulhosa, como quase todo ente humano, vaidosa e convencida, e mais ainda por ter sido favorecida pela beleza física, pela posição social invejável e por meus pais que toleravam pacientemente todos os meus caprichos, por mais desmedidos que fossem. Tornei-me uma rainha déspota e não me incomodava com os sacrifícios dos meus vassalos. Alegre e feliz, satisfeita em todos os meus menores desejos, vivi 25 anos. Mas, de repente, como tudo acaba na vida, a minha também modificou-se. Uma horrível enfermidade dominou-me o corpo, como eu sabia dominar aqueles que me amavam tanto. Vi-me coberta de pústulas e tão deformada que eu mesma não me reconhecia no espelho. Achei que era uma ingratidão, um absurdo, uma verdadeira injustiça, e desesperada em um acesso de raiva, matei-me. Quando acordei, estava presa numa cova tão estreita e o meu corpo tão inchado que forçava a terra a expandir para ceder-lhe um espaço maior. E à proporção que isso se dava, vermes terríveis e famintos enchiam o espaço vazio na ânsia de devorarem o meu corpo que não terminava nunca. Louca de medo, gritava, e a minha voz não era ouvida por ninguém.
Nem sei ao certo quantos anos ou quantos séculos vivi esse sofrimento, talvez uma eternidade. É coisa de muito tempo atrás, né? Porque a doença que ela tinha, claramente aqui era lepra, né? Que era muito comum. Sentindo a minha resistência, ainda mais uma rainha, né? Época de rainha. Sentindo a minha resistência se esgotar, lembrei-me de Deus, a quem eu havia desprezado na minha felicidade. E solicitando, pedi-lhe que me matasse de verdade, pois eu ainda continuava viva e sofrendo muito. Assim fui trazida aqui e fiquei aliviada daqueles vermes que me devoravam. Vocês me informaram que eu havia matado meu corpo, mas que minha alma estava viva. E eu estou sem rumo agora, não sei o que fazer. Receosa do meu futuro, arrependida, quero ser escrava daqueles de quem eu fui rainha. Então ela lembrou-se de Deus, né? Se arrependeu, já está com uma atitude humilde, né? Querendo ser escrava dos que ela foi rainha. Eu peço proteção e que todos me auxiliem para que eu não volte mais para aquela cova tão escura e tão estreita. Tenham dó de mim, desta infeliz. Bastante difícil, né? Então Deus vem àqueles que se lembram dele, né? Sua misericórdia é infinita. O problema é que às vezes demoram, né? As pessoas demoram para se dar conta, né? Para admitir, abrir mão do seu orgulho e admitir que existe um ser maior, né? Temos aqui também uma outra psicografia relatada por Kardec no livro Céu e Inferno, e ele está conversando com o espírito e com São Luís ao mesmo tempo, pedindo orientação. Então diz assim, pergunta ao espírito: que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? E o espírito diz: não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu, minha alma está ligada ao corpo, sinto os vermes a corroer-me. De novo a questão dos vermes, né? Que sensação experimentaste no momento decisivo da morte? E o espírito fala: pois ela se completou, eles não têm certeza de que morreram, né? E Kardec diz: foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Foi uma forma dele confirmar, né? Que ele realmente, que o espírito não estava mais vivo. Mas ele não fala diretamente, ele fala de forma indireta, né? O espírito fala: menos doloroso que depois, só o corpo sofreu. E aí Kardec pergunta para São Luís: o que quer dizer o espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? E São Luís diz: o espírito descarregou o fardo que o oprimia, ele se ressentia da volúpia da dor. Tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Pergunta Kardec. Sim, disse São Luís. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida, ou seja, até a data prevista para ele realmente desencarnar. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais. Embora involuntárias, mas que abreviam a existência. Ele perguntou se as mortes acidentais sofriam a mesma situação, né? E o São Luís diz: não. Que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos, ou seja, não há intenção, é diferente. Então Kardec nos explica que a dúvida sobre a morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, e principalmente naquelas que durante a vida não elevam a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Para o homem que acaba de desencarnar, a morte era o aniquilamento do ser, né? E tal como sonâmbulo, ele vê, sente, fala. Então o espírito está sentindo tudo, né? E ele não se considera morto. E isso afirmando e ele fica nessa situação até que ele adquira a intuição do seu novo estado, né? Demora para ele se dar conta disso. Muitas vezes são levados até uma casa espírita
para ajudá-los nessa consciência, né? Nos exemplos dados, ela constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo de vida abreviada. Então tá claro aqui, né? Essa angústia, esse sofrimento, ela vai durar durante o tempo da vida abreviada. Não é uma regra para todos os casos, né? Sempre existem as atenuantes, fica por conta da misericórdia de Deus, né? Mas, por exemplo, a pessoa estava programada para viver até os 80 e se suicida aos 60, ela fica 20 anos com essas sensações, né? Bastante tempo. E dependendo da situação, né, de descrença, né, pode ficar séculos, como descrevemos na questão daquela mulher, né? Esse estado é comum nos suicidas, posto que nem sempre se apresenta em idênticas condições, como eu disse. Varia de duração e intensidade conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa do suicida. Sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria que do espírito. Então fica claro, né? Não são só os suicidas que têm esse problema de não se dar conta de que morreu, de ter todas essas sensações difíceis, né? Vai muito da condição espiritual da pessoa, né? Do quanto ela procurou entender, né, sobre as leis de Deus, sobre o processo de desencarne, do quanto ela é apegada ou não a coisas materiais, né? Tem um caso de um homem que Kardec relata que se atirou de uma torre para se suicidar. E depois tem um comentário, né? Diz assim: 6 anos fazia que esse homem morrera, e ele se via ainda a cair da torre, despedaçando-se nas pedras. Horroriza-o a perspectiva da queda. E isso há 6 anos. Então fazia 6 anos que esse homem ele sentia a queda e se esmigalhando lá embaixo. A queda, se esmigalhando lá embaixo. Uma coisa sem parar, já pensou? Quanto tempo durará tal estado? Ele não sabe. Essa incerteza lhe aumenta as angústias. E isso não equivale ao inferno, né? Kardec questiona. Isso não equivale ao inferno com as suas chamas, né? Então cada um procura o seu inferno, né? Já pensou? Quem revelou e inventou tais castigos? Não foi Deus que determinou isso, né? São os próprios padecentes que os vêm descrever, como os outros o fazem das suas alegrias. Então alguns espíritos vêm contar suas alegrias e outros vêm contar essas coisas tão difíceis, né? Em tese, não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. A justiça divina pode abrandar o seu rigor, havendo condições atenuantes. Então, nós estamos aqui falando de uma forma geral o que acontece, né? Mas Deus, na sua misericórdia, é que decide, né? O que o espírito precisa, né? Não se pode taxar de suicida, dentro dessas atenuantes, temos uma situação específica, né? Não se pode taxar de suicida aquele que dedicadamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante. Primeiro porque, no caso, não há intenção, né? Que nem um bombeiro, né? Ele está arriscando a vida, mas é o trabalho dele, ele vai ter que salvar alguém, né? Ele não tem intenção de se matar, ele vai se arriscar, com certeza, né? Então, ele não tem intenção, e também aqui diz, né? Não há perigo do qual a providência não nos possa subtrair quando a hora não seja chegada. Então, se não está na nossa hora, não vai acontecer, né? A morte em tais contingências é sacrifício meritório, como ato de abnegação em proveito de outrem. Então, são considerações específicas, né? E no capítulo 5 do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no item O Suicídio e a Loucura,
Também nós lemos aqui: a propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Então existem aqueles formadores de opinião, né, que levam as pessoas ao materialismo. E essas pessoas, esses formadores de opinião, né, escritores, professores, seja quem for, eles vão responder perante a Deus, né, por eles terem assumido essa responsabilidade, né, responsabilidade, né, de tornar, de influenciar uma pessoa para ela ser totalmente materialista e achar que não tem nada mais depois da vida, e resolve o problema se matando, né? Com o espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência, a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral, que é o que a gente precisa, né? O espiritismo tem ainda, a esse respeito, um outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo, que é que ele nos mostra esses depoimentos, né? O espiritismo permite que a gente fique conhecendo, né, o que ocorreu. Isso é uma bênção, né, esse conhecimento para nós. É muito triste, mas é muito importante, né? Muitas vezes o sofrimento do suicídio é temporário, não é eterno. Deus não permite ninguém sofrer eternamente, né? Mas não quer dizer que nem por isso ele não é terrível, né? Então o espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio, muitas razões, né? Então, só sintetizando: a certeza, né, de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz ele for nessa terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, ele chega a um resultado inteiramente contrário ao que ele esperava. A certeza de que ele foge de um mal para cair no outro ainda pior, quando ele se suicida, né? Mais demorado e mais terrível. A certeza de que ele se engana ao pensar que ao se matar irá mais depressa para o céu. Tem gente que acha isso, né? E essas seitas, né, elas promovem muito essa ideia, né, da pessoa se salvar através do suicídio. E há conhecimento de que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição, né? Então não é permitido que você se encontre com os seus queridos na outra vida. Não tão cedo, né? Demora para conseguir a permissão para que esses encontros ocorram. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos próprios interesses do homem, né? Por isso o número de suicídios que o espiritismo impede, graças a Deus, é considerável. E na coletânea de preces, no capítulo 28, diz, né? O homem não tem jamais, então aqui reforçando, o homem não tem jamais o direito de dispor da sua própria vida, pois só a Deus compete tirá-lo do cativeiro terreno quando o julgar oportuno. O suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir sua pena e que, ao ser preso de novo, será tratado com mais severidade. Os suicidas são acolhidos, né, por uma instituição liderada por Maria, Mãe de Deus, maravilha, né? Eles recebem lá todo o tratamento, ficam muito tempo, né? Tempo necessário, né? Mas todos têm que reencarnar, e esse reencarne é para uma vida bastante difícil, né? Mas é necessário, né? Então muitos demoram para conseguir reencarnar, né? E é por isso que aqui diz, né? Ao ser preso de novo, será tratado com mais severidade. Preso aqui, né? Na carne. Assim acontece, pois, com o suicida que pensa escapar às misérias presentes e mergulha em maiores desgraças. Então eu queria concluir fazendo, se vocês puderem me acompanhar, uma prece
que está sugerida no próprio Evangelho, nesse item, né? Por um suicídio. Sabemos qual a sorte que espera os que violam a vossa lei, Senhor, para abreviar voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Estendei-a sobre o espírito dos suicidas, Senhor, e possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar as amarguras dos sofrimentos que suportam, por não terem tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção. Inspirai-lhes o remorso pela falta cometida, e que a vossa assistência lhes dê a força de enfrentar com mais resignação as novas provas que terão de sofrer. Para repará-las, afastai deles os maus espíritos, espíritos que poderiam levá-los novamente ao mal, prolongando os seus sofrimentos ao fazê-los perder o fruto das novas experiências. E aos suicidas, cuja desgraça provoca as nossas preces, que possam a nossa comiseração adoçar a sua amargura, fazendo nascer em seus corações a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas suas próprias mãos. Confirmo na bondade de Deus, que espera sempre por todos os que se arrependem, e só é severo para os de coração empedernido. Obrigada. Fique em paz, com Deus. Até semana que vem.